Bora para mais um vídeo, esse agora sobre recordação livre. Só que antes de continuar o vídeo, você vai pausar, dar um gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você me mantém motivada e também se mantém informado ou informada sobre os vídeos que eu posto aqui no canal. Beleza? Vamos lá. O que é recordação livre? Recordação livre, ele é um termo que é usado para designar uma metodologia no qual os participantes eles são expostos a uma lista com itens numa determinada ordem. E após a apresentação desses itens, é solicitado que os participantes eles relembrem desses itens na ordem que eles desejarem. Por exemplo, imagine que eu selecione 16 palavras aleatoriamente e peço a você para ler essas palavras numa ordem constante de leitura. E após a leitura dessas 16 palavras, eu te dou uma folha de papel e você começa a escrever as palavras que você lembra. E aí depois a gente avalia, né, o quanto que você acertou, quais palavras que você escreveu corretamente. Geralmente é observado uma tendência de lembrança, né, sobre essa metodologia. Qual é essa tendência? As pessoas tendem a lembrar melhor das últimas palavras que foram apresentadas, né, muito mais do que o restante das outras palavras. E aí essa tendência a gente chama de efeito de recência, né, que é essa tendência de lembrar melhor dos últimos itens que foram apresentados em relação aos demais. Seguida os próximos itens, as próximas palavras que você tende a lembrar melhor seriam as primeiras palavras, né, se você considerar ali em relação às palavras do meio principalmente em relação às palavras do meio. E aí a gente chama esse efeito de efeito primazia, né? Que é essa tendência de lembrar melhor dos primeiros itens que foram apresentados em relação aos demais. Mas lembrando que a tendência é o quê? É que você lembre muito mais dos últimos itens do que os primeiros itens, do que os itens do meio. Mas se você pega só os itens do meio e compara com os primeiros itens ou primeiras palavras que foram apresentadas a você, você tende a lembrar melhor das primeiras palavras que foram apresentadas do que as palavras ali do meio. Uma explicação para esse efeito primazia é que essas primeiras palavras que foram apresentadas, elas foram capturadas pela memória de longo prazo. E aí algumas variáveis influenciam nessa captura pela memória de longo prazo, nessa captura dessas palavras, dessas primeiras palavras, pela memória de longo prazo. Essas variáveis são a idade do participante. Geralmente, pessoas mais jovens tendem a lembrar melhor, né, das palavras do que crianças e pessoas mais velhas. A taxa de apresentação das palavras. Geralmente, quanto mais lento as palavras forem apresentadas, melhor. A familiaridade da palavra, ou seja, se você já conhece aquela palavra, você tende a lembrar melhor do que uma palavra que você nunca tinha visto. A capacidade de você imaginar a palavra. Por exemplo, é muito mais fácil conseguir imaginar a palavra almofada do que a palavra dificuldade. Então, essa imaginabilidade da palavra, ela influencia também nessa taxa de recordação. E também uma outra variável é o estado fisiológico, né? O uso, por exemplo, de drogas como maconha e álcool, ela tende a influenciar também negativamente no desempenho de recordação dessas primeiras palavras. Sobre o efeito recência, eu vou deixar para explicar em um vídeo à parte, porque não existe só não é observada a recência, o efeito recência, só nessa situação. Também tem a chamada recência de longo prazo. Então, eu vou usar um vídeo para explicar por que ela acontece, né? Não acontece só nessa situação, mas em outras também. Então, vou destinar um vídeo só para isso, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!